Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do programa sobre a ciência trilogia analítica. Estamos mais uma vez aqui para tratarmos de assuntos que são de interesse de todos. O Dr. Kepp estava há pouco falando, sobre a importância de sermos simples, porque próprio Deus é simples e a realidade é simples. O ser humano, porque ele complica, ele enche de complexos. Então, a complexidade é insanidade. Agora, chegar no simples não é tão fácil. O Dr. Kepp estuda há muitos anos e pesquisa para, vamos dizer, para mastigar os assuntos, para que a gente possa começar a compreender. Inclusive assuntos complicadíssimos, que a ciência trata como altamente complexos, e que, se a gente entende através dessa ciência, se torna óbvio. Fala, mas isso é óbvio. Tá, ok, é óbvio, mas por que então não estava percebendo isso, O óbvio, o simples é divino e o complexo é demoníaco, é doente. Dr. Kepp, o senhor tem aí, eu já vi, uma relação muito bacana hoje de exemplos práticos e simples que levam o ser humano à doença, à neurose, até à psicose. O senhor quer tratar disso agora? Vamos ver então o quadro, O que mostra. Veja lá o que diz o título, Então, aí, já no título, o senhor fala o caminho da corrupção, que é a insanidade. O senhor já coloca insanidade e corrupção quase como sinônimos, Viu, Cláudia? É bom os senhores verificarem o seguinte, que uma atitude assim, vamos dizer, contra o bem, uma atitude assim do ser humano, que ele não quer aceitar o que é bom, o que é certo, o que é verdadeiro. É um ser humano assim que toma atitudes assim contra a vida. É aí que o ser humano fica doente. Então, o que significa, só pensar em si? Esse é o centro de toda a patologia humana. É o egocentrismo, egoísmo, O indivíduo que só pensa ele tirar vantagem, Então, nos Estados Unidos, o americano em geral segue esse princípio, que não deixar ninguém tirar vantagem de uma pessoa. Ele tirar toda a vantagem dos outros, mas não deixar ninguém tirar vantagem dele. Então, isso é uma doença. Se o indivíduo é totalmente egocêntrico, só pensa em si, só quer fazer para si, ele acaba ficando doente. Quer dizer, no final, nem para ele acaba fazendo, Vocês querem falar alguma coisa? Porque é um movimento totalmente antinatural, Dr. Kepp? O ser humano é uma maquininha, um ser, de receber e dar, Ele é energia, ele capta energia escalar e ele precisa transmitir essa energia. É o fazer o bem, é o pensar no próximo, é ser altruísta. Se ele fecha nessa coisa egoísta, egocêntrica, então dá um tipo de curto-circuito. Ele está agindo contra o ser, contra a natureza dele. Então adoece, psíquica e fisicamente.
é contra ele mesmo. O indivíduo está invertido, né? Ele acha que agindo no egoísmo, ele está se beneficiando. E é o oposto, está se destruindo. Então, Selma, o ser humano tem que ver que qualquer coisa que ele pense, que ele sinta, que ele faça, tem relação com todas as outras pessoas. Se ele achar que aquilo é só vantagem para ele ou se é prejuízo, né? É um grande erro. É por isso que a gente fala que o mal que a pessoa lança vai e volta. Não existe nenhum mal que vá e fique no outro. Então, desejando o mal para o próximo, esse mal vai, mas volta mais para ele às vezes. Então, tem até na questão assim das tábuas de Moisés, né? Quando Deus entregou para Moisés as tábuas com as leis. Então, tem uma lei até que ninguém pensa. Não levantar falso testemunho. Isso é terrível, porque quando levanta uma atitude mentirosa contra o ser humano e a coisa entra na sociedade, é muito difícil depois o ser humano conseguir provar, né? Conseguir mostrar que não é bem assim. Porque, em geral, o pessoal acredita no caluniador, né? No indivíduo que calunia o próximo. Então, parece que é o 8º mandamento de Moisés. Esses 10 mandamentos são usados no mundo todo, em todas as religiões e as igrejas. Existe o cuidado, porque aí as tábuas da lei mostram, vamos dizer, o que prejudica a si mesmo e ao próximo e o que também pode ajudar essa pessoa a tomar consciência. Mas vamos voltar ao quadro outra vez. Então, o caminho da insanidade é o indivíduo que pensa só em si. Em segundo, só realiza para si. Então, o que significa isso, né? Quando a pessoa... A questão do dinheiro, né? É incrível. É muito difícil o indivíduo ser generoso, né? Abrir a carteira e ajudar o próximo. Vocês que nos ouvem aí na televisão podem ver isso. Será que vocês têm facilidade? A pessoa necessita de auxílio, então abre a bolsa, que é quando é mulher, e tira dinheiro, mas não assim, um dinheirico muito mijo, mas tira uma boa quantia e ajuda o outro. Isso é muito difícil, porque atualmente, né? Atualmente fazem do dinheiro o Deus da vida. Então o ser humano acha que ele tendo dinheiro tem tudo. Mas não tem. Quando tem o dinheiro, tem muito pouco, tem quase nada, porque o dinheiro não é o que dá a felicidade. O que dá o bem-estar é a cultura, é o estudo, é o esforço, é o trabalho, é o bem, o belo e o verdadeiro. O doutor Rodrigo não quer falar nada dessa questão da lei, do direito, que é tão errada, errônea, né? O grande problema da lei é que ela não tem o objetivo, a finalidade de estar de acordo com a realidade do ser humano.
a lei passa a ser a defesa dos interesses, das vontades mesquinhas de cada indivíduo no poder. Então, é bem diferente. A lei pega para si, né, para os espertos, e não faz o favor de beneficiar os outros. Então, isso é um grande problema das nossas leis, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por exemplo, nos processos trabalhistas, não é, Rodrigo? Eu acho que o senhor pode falar melhor. Predomina a calúnia, né? Então, vai lá um empregado, inventa um monte de coisas, calunia para extorquir dinheiro da empresa. Isso é muito comum, né? E, como o senhor disse, a justiça não vê a intenção. Se olhasse a intenção, será que essa pessoa está... Qual a intenção dessa pessoa de fazer esse processo, né? A pessoa é doente, né, que faz calúnia. E também nós temos aqui um aluno nosso do curso de pós-graduação, ele é advogado, e ele estava justamente num dia que nós estávamos estudando a questão da corrupção e da falta de ética que o indivíduo tem e que o leva à doença. Ele disse, olha, na minha categoria de advogados, é muito frequente um advogado receber um cliente, saber que a causa do cliente é uma causa perdida, ele não vai ganhar aquela causa, mesmo que tenha razão, mas que ele não tem chances de ganhar, e ainda assim o advogado, para se beneficiar financeiramente, diz, não, vamos entrar com essa ação, vamos fazer, o senhor tem grandes chances de ganhar, e fica recebendo, até às vezes leva anos recebendo uma mensalidade do seu cliente, e protela. Ele arrasta aquele processo anos para poder continuar ganhando do cliente, sabendo que o cliente no final vai perder. E muitos advogados fazem isso. Sabe, Cláudia, toda lei deve obedecer, né, à justiça humana e à divina. Antigamente, parece que a questão, né, da religiosidade, da espiritualidade era fundamental. Que o advogado, que o juiz, em geral, né, davam muita importância à justiça, à parte ética, né? E com o tempo, acho que foram tirando a questão ética, a questão moral, e tornando assim a lei algo só da aparência, né? Na aparência de um mal, então a pessoa paga aquele problema que tiver, e não nas intenções. Então, se o indivíduo, por exemplo, escreve um livro, que faz um filme, que na televisão ou no rádio fala uma coisa errada, ele está cometendo isso que os religiosos chamam de pecado. A pessoa não tem licença para fazer o mal. Ou a liberdade, né, que falam, total liberdade, é só para fazer o bem. Porque o bem que a pessoa faz é algo que beneficia a todos. O mal é algo que prejudica a todos e também a ele, né? De maneira que eu posso mostrar aí na televisão o sangue, né? Exame de sangue, o indivíduo mesquinho, o indivíduo agressivo, veja o que acontece no sangue. Então, isso no corpo, né? Se no espírito ele é furioso, é mal, né? É mal intencionado, aparece, quer dizer, o sangue começa a se enrolar, então o indivíduo não tem mais um sangue normal. Aí como fica o sangue, né? Eu posso mostrar o sangue de uma pessoa mais normal, que, vamos dizer, ele é mais controlado.
veja, tem os glóbulos vermelhos mais ou menos em ordem, né? Não é totalmente, porque na face da Terra não existe nenhum ser humano que seja totalmente são. Mas não existe também nenhum ser humano que não tenha alguma sanidade. Então, se o indivíduo vamos dizer, mal intencionado, corrupto, isso na base ele tem sanidade. Então ele se sente mal, né? Questão da consciência doendo, assim, que tem uma consciência terrível, que se sente mal, não dorme à noite, questão de pesadelo, né? O pesadelo vem justamente da atitude ruim, do pensamento da pessoa, do desejo da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa que dá valor ao pensamento bom, é bom no fundo, é uma pessoa assim, vamos dizer, normal até, então essa pessoa nunca vai ter uma doença assim muito grave. Então, preste atenção, né? Se a pessoa tem doença grave, é porque tem algo assim grave no interior que aparece no corpo. Então, vamos ver novamente o quadro, né? O que fala, né? A pessoa que não ajuda o próximo e que não tem interesse pelo bem do próximo. Então, o que significa isso, né? Será que é fácil encontrar uma pessoa que queira ajudar o próximo, que não pense em si mesmo e pense em ajudar o próximo? É muito difícil. A pessoa acha que se ajudar a si mesmo, se fizer o bem para si mesmo, e no máximo, né, para os filhos, para a família, para os pais, se faz o bem, então isso é suficiente para ir para o céu. Não é, não. Pessoa, para entrar, vamos dizer, na casa de Deus, tem que viver em torno do bem. Se a pessoa quer, assim, interesse, ele tem interesse só por si próprio, ele nunca vai entrar na casa de Deus, né? Então, eu posso até dizer daquele sistema, né, que foi feito por Salomão. Ele falou, né, vaidade das vaidades, é tudo vaidade. O ser humano só pensa em si, etc. Os senhores conhecem esse trecho. Então, veja em quinto lugar o que eu escrevi. A pessoa que só pensa em vaidades. É o narciso, né? Narcisista. A pessoa que acha que só a presença dele dá enorme bem-estar para os outros. Se ele não faz alguma coisa, não pode dar bem-estar para os outros, porque não existe nenhuma pessoa que não tenha alguns dados negativos na vida, né? E em seguida, né? Em sexto lugar, Não corrige os erros. isso é muito importante. As pessoas que fazem psicoterapia, né, que são assim, vamos dizer, muito patológicas, a patologia mostra o que dentro da pessoa, né? Que patologia é a atitude também maldosa, né? É a atitude assim de uma pessoa que comete vícios, né? O vício é a maldade. Então, se a pessoa não é uma pessoa assim que tenha virtude, que viva pela virtude, é claro, né, que vai ficar doente. Então, se a pessoa é muito doente, é muito viciada,
Por exemplo, fuma demais, não pode, né? Bebe demais, não pode. Toma droga, isso, tomar droga é terrível. Não tem amor pelo próximo. Tudo isso, né, que, em geral, os religiosos bem intencionados falam, se a pessoa não pratica, então é claro que não vai ter um destino aqui na Terra e depois bom. Porque o pessoal pensa o seguinte, né? Aqui na Terra eu faço o que quiser, um assassino, um ladrão, tudo, faço, ninguém vai saber. Mas não é assim. Se a pessoa não vive fazendo o bem, se ele pensa uma coisa até errada, uma coisa contra o próximo, se ele é assim, isso vai, vamos dizer, desnortear a vida dele. Então, o indivíduo tem que viver de acordo com o que é. Por exemplo, o indivíduo é um homem, mas não quer ser homem. Está perdido, né? Está agindo ao contrário. Ou é mulher, mas tem inveja, quer ser máscula, homem. É a mesma coisa. O ser humano tem que ser aquilo que é. Ele é médico, agora quer ser comerciante. É uma coisa errada. Ele é, vamos dizer, de uma profissão. Ele é, vamos dizer, um comerciante honesto. Então, quer de repente ser um comerciante golpista. Isso causa muita doença na pessoa. Começa Então, a querer aplicar todo o dinheiro na bolsa, né? Diz que, bom, agora eu já cansei, eu já tive esse meu negócio há muitos anos, trabalho há muitos anos, agora estou na idade de me acalmar, então eu vou pegar o meu dinheiro, vou vender o meu negócio e vou aplicar tudo na bolsa de valores, por exemplo. E aí, então, só faz bobagem, né, Dr. Kepp? Acaba perdendo todo o dinheiro que tinha e que juntou anos e anos de trabalho honesto para conseguir. Isso acontece bastante hoje em dia. Mas mesmo que ele ganhe muito, por causa do jogo lá na bolsa, né, distribuindo para ganhar dinheiro, a gente sabe que isso existe, principalmente nos Estados Unidos, mesmo que ele fique supermilionário. Isso, só esse fato, né, de colocar todo, vamos dizer, todo o bem-estar, toda a felicidade no dinheiro, já torna ele doente, ou avarento, né? Pode notar que é o avarento, aquele que não faz nada por ninguém, não ajuda ninguém, é muito doente. É chamado de uma pessoa assim, muito fora do mundo, muito assim, inimiga. Mas vamos ver o caminho da corrupção, os outros dados. Vamos. Então, a pessoa que é omissa com o bem e recusa em ser bom. Então, pessoa que não quer, tem algo de bem que pode fazer e não faz. A gente não pode se omitir de fazer o bem. Isso não é comigo, isso é com o governo, sei lá, isso com os outros. Se a pessoa ela não tem assim empenho de ajudar e fazer o bem e ajudar o próximo, ele está, vamos dizer, no aspecto religioso, cometendo pecado. Pecado, sabe, é patologia. Só que antigamente o pessoal via mais em forma de pecado, de religião, né? Mas se a pessoa
assim, uma pessoa avarenta que tem vícios, é a mesma coisa do pecado. Se a pessoa pensa mal, é um pecado. É interessante isso. E geralmente acham que pecado é questão de sexo, uma questão assim, mais de fisiológico, né? Não é? Mas isso até às vezes é muito secundário. A questão de pecado é muito mais de pensamento, palavras, né? E obras ruins. Quer falar, Cláudia? Sim, eu acho que nós estamos hoje, agora já chegando no final do nosso tempo, mas cabe lembrar que a omissão que o senhor coloca aí, nesse quadro, é um problema dos bonzinhos na sociedade, que na verdade são pessoas muito nocivas, porque o mal, como o senhor mesmo fala, é a ausência do bem. Então, onde há ausência do bem, a negação, omissão, existe a doença mental, espiritual e social. Então, quer dizer, Cláudia, o grande mal da humanidade é não fazer o bem. Exatamente. O mal não existe por si, é a ausência do bem. Se a pessoa não é empenhada em fazer o bem, ele não o que é bonzinho. Que vem fazer aqui no mundo? Não tem nada de bonzinho, né? Então, tchau. Por que é importante saber lidar com os conflitos no dia a dia? Nós trabalhamos com a consciência, né? A terapia de Kepp, Dr. Kepp, né? do Instituto Kepp e Pacheco, é da consciência. E a gente vê que a consciência tem um valor incrível, o poder que a consciência tem. Então, aumentar a consciência de que competir, agredir, machucar é invertido. Você nunca vai ter bons resultados com isso. Você só vai ter resultados negativos. E os valores positivos é que vão para cima. Então você tem que conscientizar. Falando, repetindo campanhas de conscientização, que elas estão invertidas quando elas estão numa atitude de briga, né, de falta de amizade. Isso da colaboração, da cooperação é que faz um povo, um grupo crescer junto. Mas parece que nós chegamos num momento de maturidade que antes a gente não via no brasileiro. Porque é um momento de consciência. Acho que nunca antes no mundo veio tudo à tona como está à tona agora. Não é só no Brasil. O Brasil está mostrando muito esse movimento de conscientização. Mas em outros lugares do mundo você vê tudo vindo à tona também. E você precisa trabalhar com o lixo, com a sujeira, conscientizar para resgatar o que está essencial e está lá atrás do lixo, entendeu? Que ficou abafado. A nossa sociedade deu muito valor a esse materialismo exacerbado. Então está na hora de ver que valores muito mais importantes, psicossociais, energéticos, foram deixados para trás. Então, conscientizando a doença, você vive a sanidade. Faculdades Trilógicas. Nova turma agora em agosto. Matricule-se já. Acesse o site e confira. www.fatri.edu.br